Muito bem. Vamos avançar para o segundo capítulo que encerra os nossos estudos de hoje, que é o capítulo 42, a palavra do governador. Para o domingo imediato à visita do Clarim, prometeu o governador a realização de um culto evangélico no Ministério da Regeneração. O objetivo essencial da medida, esclareceu Narcisa, seria a preparação de novas escolas de assistência no auxílio e núcleos de adestramento na regeneração. Precisamos organizar, dizia ela, determinados elementos para o serviço hospitalar urgente, embora o conflito se tenha manifestado tão longe, bem como exercícios adequados contra o medo. Você acredita que esses trabalhos de aperfeiçoamento em atendimentos de saúde hospitalar é para atender os feridos da guerra? Estão tão longe. Vamos lá. Contra o medo, acrescentei admirado. Como não? Objetou a enfermeira atenciosa. Talvez estranhe, como acontece a muita gente, a elevada porcentagem de existências humanas estranguladas simplesmente pelas vibrações destrutivas do terror, que é tão contagioso como qualquer moléstia de perigosa propagação. Olha a comparação que o amigo aqui Tobias faz do medo. Moléstia contagiosa. Por isso que eu me referi há pouco, imaginando o palco desses conflitos se referindo à Segunda Guerra. Eu, às vezes, quando eu assisto esses filmes que relatam, né, os acontecimentos, eu fico assim, o coração apertado. E, às vezes, até assim, eu tento enxergar como deve ter sido aqueles momentos lá. E os dois lados. Claro, aquele lado que mais foi morto, que foi, né, os inimigos, mas também os soldados alemães ou em qualquer outro conflito, aqueles que estão com preponderância, eles também têm seus medos, ele também tem suas famílias em casa, ele tem as suas histórias. Classificamos o medo como dos piores inimigos da criatura, por alojar-se na cidadela da alma, atacando as forças mais profundas. Aí, ó, tá vendo? Observando minha estranheza, continuou. Não tenha dúvida, a governadoria, nas atuais emergências, coloca o treinamento contra o medo muito acima das próprias lições de enfermagem. Ó, a calma é garantia do êxito. Mais tarde compreenderá tais imperativos de serviço. Não encontrei argumento de contestação para retrucar. Na véspera do grande acontecimento, tive a honra de integrar o quadro de cooperadores numerosos no trabalho de limpeza e ornamentação natural do grande salão consagrado ao chefe maior da colônia, governador. Experimentava então ansiedade justa e a ver pela primeira vez a meu lado o nobre condutor que merecia a veneração geral. Não me sentia sozinho em semelhante expectativa, porque havia inúmeros companheiros nas minhas condições. Tive a impressão de que toda a vida social do nosso ministério convergiu para o grande salão natural, desde o raiar de domingo, quando verdadeiras caravanas de todos os departamentos regeneradores chegavam ao local. O grande coro do templo da governadoria, aliando-se aos meninos cantores das escolas do esclarecimento, iniciou a festividade com o maravilhoso hino intitulado Sempre Contigo, Senhor Jesus, cantada por 2.000 vozes ao mesmo tempo. Outras melodias de beleza singular encheram a amplidão. O murmúrio doce do vento, canalizado em vagas de perfume, parecia responder às harmonias suaves. Eu só lembro a vocês aqui das nossas, às vezes, debates de quarta ou de quinta, e quem cantou aqui boa parte das vozes eram... O que está escrito aqui? Crianças. Onde vieram essas crianças? Para cantar lá. Foram trazidos de um ônibus espacial de uma outra dimensão?
Havia permissão geral de ingresso ao enorme recinto verde para todos os servidores da regeneração, porque, conforme o programa estabelecido, o culto evangélico era dedicado especialmente a eles, compreendendo os demais ministérios por numerosas delegações, comparecendo, né? Pela primeira vez tive à frente dos olhos alguns cooperadores dos ministérios da elevação e união divina, que me pareceram vestidos em brilhantes claridades. Então você veja que era um acontecimento importante, que inclusive ministros do ministério mais elevado, o da união divina, estavam lá. A festividade excedia tudo que eu pudesse sonhar em beleza e deslumbramento. Instrumentos musicais de sublime poder vibratório embalavam de melodias a paisagem odorante. Às 10 horas chegou o governador, acompanhado pelos 12 ministros da regeneração. Dentre os 12, um era a ministra Veneranda, que é uma das que, junto com o governador, mais alta capacidade evolutiva e mais horas de trabalho em nosso lar. Nunca esquecerei o vulto nobre e imponente daquele ancião de cabelos de neve, que parecia estampar na fisionomia, ao mesmo tempo, a sabedoria do velho e a energia do moço, a ternura do santo e a serenidade do administrador consciencioso e justo. Veja, eu falei aqui, lá no começo dos nossos estudos, que nós estamos carentes de líderes assim, né? Líderes na acepção da palavra, porque às vezes aparece um ou outro aí e que faz algo diferente do que a gente está acostumado a ver, e nós ficamos maravilhados com a pessoa. Endeusamos muitas vezes. E aqui o André está situando o governador, que, repito, junto com a ministra Veneranda, lembra-se aqui que ele aos domingos gosta de ir no ministério justamente nas câmaras de retificação, é o lugar mais, vamos dizer, entre aspas, sujo de nosso lar. Porque é na vizinhança do umbral, é ali que chegam os espíritos. Ele gosta de, no domingo à tarde, quando seria o horário para nós aqui de descanso, ele vai lá visitar hospitais, as câmaras. Então, para nós, isso é assim um objeto de consumo, né? Que a gente gostaria de ver no país com mais frequência. Um senador, um deputado, um futuro presidente. E aí sim nós vamos ter se é que aí o termo seria esse, um movimento de manada positivo. Mas o doutor Inácio fala, chega de espírita bom dentro do centro espírita. Eu quero um espírita bom numa prefeitura, numa escola, né? Numa assembleia, numa câmara, numa empresa, e o espírita lá na empresa, ele olhe o funcionário e trabalhe, né? Aquelas questões. É verdade, nós precisamos de boas pessoas, pode ser bom evangélico, pode ser bom católico, por aí, né? A festividade excedia tudo que eu pudesse sonhar em beleza e deslumbramento. Já foi, né? Opa, tô lá embora. Alto, magro, obrigado. Alto, magro, envergando uma túnica muito alva, olhos penetrantes e maravilhosamente lúcidos, apoiava-se num bordão, embora caminhasse com aprumo juvenil. Satisfazendo a minha curiosidade, Salúcio informou. O governador sempre estimou as atitudes patriarcais, considerando que se deve administrar com amor paterno. Sentando-se ele na tribuna suprema, levantaram-se as vozes infantis, seguidas de harpas graciosas, entoando hino a ti, Senhor, nossas vidas. Olha as criancinhas aí de novo. O velhinho enérgico e amoroso passeou o olhar pela assembleia, compacta, constituída de milhares de assistentes. Em seguida abriu um livro luminoso, que o companheiro me informou ser o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo. Folheou atento e depois leu em voz pausada.
Inclusive, essa cena aqui tem no filme, né? É uma cena que destoa tanto no livro, e no filme Nosso Lar, ele faz isso daí. E ouvireis falar de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, ao medo aí, porque é um mistério que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Palavras do mestre em Mateus 24, 6. Volume de voz consideravelmente aumentado pelas vibrações elétricas, o chefe da cidade orou comovidamente, invocando as bênçãos do Cristo, saudando em seguida os representantes da união divina, da elevação, do esclarecimento, comunicação e do auxílio, dirigindo-se com especial atenção a todos os colaboradores dos trabalhos do nosso ministério. Impossível descrever a entonação doce e enérgica, amorosa e convincente daquela voz inesquecível, bem como traduzir no papel humano as considerações divinas do comentário evangélico, vazado em profundo sentimento de veneração pelas coisas sagradas. Finalizando em meio de respeitoso silêncio, dirigiu-se o governador de maneira particular aos servidores da regeneração, exclamando mais ou menos nestes termos. Vamos ver agora que tem considerações interessantes aí, ó. É para vós, irmãos meus, cujos labores se aproximam das atividades terrestres, porque o ministério da regeneração é o que está ladeado pela crosta, pelo umbral. Com mais propriedade que dirijo meu apelo pessoal, muito esperando da vossa nobre dedicação. Elevemos ao máximo nosso padrão de coragem e de espírito de serviço. Olha, a coragem, que é o oposto do medo. Quando as forças da sombra agravam as dificuldades das esferas inferiores, é imprescindível acender novas luzes que dissipem na terra as trevas densas. Esta informação dele, nesta última frase, é válida para sempre, mas particularmente agora, no momento grave que nós estamos vivendo, seja no planeta e também no Brasil. Vou reler. Quando as forças da sombra agravam as dificuldades das esferas inferiores, é imprescindível acender novas luzes que dissipem na terra as trevas densas. E ele se referiu ao padrão de coragem e espírito de serviço. Consagrei o culto de hoje a todos os servidores deste ministério, votando-lhes de modo particular a confiança do meu coração. Não me dirijo, pois, neste momento aos nossos irmãos, cujas mentes já funcionam em zonas mais altas da vida. São os espíritos mais superiores. Mas a vós outros, que trazeis nas sandálias da recordação os sinais da poeira do mundo, para exalçar a tarefa gigantesca. Nosso lar precisa de 30.000 servidores. Na época, a cidade tinha 1 milhão de habitantes. Ele está pedindo 30.000. 3%. Adestrados no serviço defensivo. 30.000 trabalhadores que não mereçam necessidade de repouso, nem conveniências pessoais, enquanto perdurar nossa batalha com as forças desencadeadas do crime da ignorância. Haverá serviço para todos nas regiões de limite vibratório entre nós e os planos inferiores, porque não podemos esperar o adversário em nossa morada espiritual. Então, será que ele estava, como eu perguntei aquela hora, e agora refaço a reflexão, o governador estava se referindo aos desencarnados da guerra? Aos desencarnados, mas dali da circunvizinhança, que em função da queda
vibratório do planeta iam querer preponderar e subir e se aproveitar, como vimos aqui no livro Libertação. Então, ele não está preocupado, vamos defender. Não, aqui não vai cair bomba. Mas os espíritos das trevas, abismo, vão subir. Será que ele não estava preocupado com uma provável intenção de invasão de nosso lar? Então, você vê o que nível pode chegar a repercussão, porque quando a gente fala, uma guerra aqui repercute lá, no mundo espiritual, a gente pensa que uma explosão aqui, explode lá também uma bomba, não é só isso que nós estamos falando. Mexe com toda a cadeia, principalmente nas zonas, vamos chamar, como é o nosso lar, uma colônia intermediária, provisória, na qual os espíritos recém-desencarnados, recém-acolhidos de locais de sofrimento, de pânico, estavam ali sendo tratados. É um ponto forte de luz, que a treva sempre quer obscurecer. Então, olha só a atitude do líder, governador. Nas organizações coletivas, é forçoso considerar a medicina preventiva como medida primordial na preservação da paz interna. Somos, em nosso lar, mais de 1 milhão de criaturas, devotadas aos desígnios superiores e ao melhoramento moral de nós mesmos. Seria caridade permitir a invasão de vários milhões de espíritos desordeiros? O que vocês lembraram quando ele falou isso? Seria permitido deixar que alguém entre aqui nos nossos limites e bagunçar? O que nós lemos esses dias aqui? O capítulo Vampiro. O vampiro, aquela mulher, queria ingressar. O vigilante-chefe falou, você não vai entrar aqui. A caridade que eu vou fazer é não permitir que você entre. Lembram-se que a Narcisa até fez um voto lá que deixa ela entrar, que eu cuido dela aqui dentro. Por isso que lá na casa de assistência, teve um rumor de briga lá essa semana, eu fui lá falar com as pessoas. E falei com energia na voz. Falei, olha, aqui é casa de caridade de Jesus, mas também Jesus falou em disciplina. Então agora, disciplina. Pode parar com isso. Senão, pode ir para a rua. Você está faltando com a caridade, mandando pessoas para a rua. Sim. Vou continuar mandando. Porque vai desorganizar o trabalho aqui dentro. Que é o que ele está falando aqui. Deixa a hora que esse espírito tiver melhores condições. Lembra que a vampira foi embora xingando? O que ele falou? Deixe que ela não estará abandonada. Deus não abandona ninguém. Onde ela estiver, ela tem assistência. Assim que ela quiser. Mas, então isso é uma lição para nós. Principalmente nós que temos uma casa lá que é frequentada por irmãos alcoolizados, drogados. Tem um colega lá que já está se caracterizando. Ele chega lá meia hora depois, na hora que já está todo mundo embora, drogado, devidamente drogado, querendo comida. E pela segunda vez eu conversei com ele. Falei, você tem que chegar aqui 4h30. Não, mas eu venho aqui na hora da comida. Eu falei, meu querido, tudo tem seu preço. Você vem aqui, você tem que sentar e ouvir a palavra, estudar, ler. Eu sei que ele está drogado, não tem condição, mas eu estou fazendo a minha parte. Não tem essa. Se precisar, eu chamo a polícia. É isso. Né? Então, eles têm que ver que existe a disciplina. A ordem. Senão, não tem progresso. Parece que eu li isso em algum lugar. Não podemos, portanto, hesitar no que se refere à defesa do bem. Entendeu? O bem precisa ser defendido, gente. Não é porque o bem pode bater, pode chutar, cuspir. O bem precisa ser defendido. Enquanto nós não somos Cristo. E até Cristo defendeu o bem. Quando ele invadiu o templo. Que bagunça é essa aqui dentro?
Sei que muitos de vós recordais nesse instante o grande crucificado. Sim, Jesus entregou-se à turba de amotinados e criminosos, por amor à redenção de todos nós, mas não entregou o mundo à desordem e ao aniquilamento. Todos devemos estar prontos para o sacrifício individual, mas não podemos entregar nossa morada aos malfeitores. Lógico que a nossa tarefa essencial é de confraternização e paz, de amor e alívio aos que sofrem. Claro que interpretaremos todo mal como desperdício de energia e todo crime como enfermidade da alma. Entretanto, olha o entretanto aí, nosso lar é um patrimônio divino que precisamos defender com todas as energias do coração. Quem não sabe preservar não é digno de usufruir. Toco o governador não abre. Preparamos, pois, legiões de trabalhadores que operem esclarecendo e consolando na terra, até aqui, no umbral e nas trevas. Quer dizer, a treva é uma dimensão abaixo da terra. O umbral se interpenetra na crosta, que é onde nós estamos. O doutor Inácio fala, perguntou onde começa o umbral, doutor Inácio? A partir da ponta do teu nariz começa o umbral. Né? Em missões de amor fraternal. Mas precisamos organizar neste ministério, antes de tudo, uma legião especial de defesa que nos garanta as realizações espirituais em nossas fronteiras vibratórias. Então, 30 mil trabalhadores, ele chama de trabalhadores, mas, guardadas as devidas proporções, é um exército. Ele está montando um exército, que não ia atacar, agredir, porque ele deixa isso bem claro, defesa. Mas não esqueçamos que no nosso lar, vamos ver no próximo livro que vamos estudar, nas muralhas, tem armas que soltam dados magnéticos, que poderiam causar naquele que fosse atingido a morte. Então, tem defesa lá. Assim continuou a discorrer por longo tempo, encarecendo providências de caráter fundamental, tecendo considerações que jamais conseguiria aqui descrever. Então veja que ficou faltando muito ensinamento para nós. Ultimando os comentários, repetiu a leitura do versículo de Mateus, que ele leu lá, invocando de novo as bênçãos de Jesus e as energias dos ouvintes, para que nenhum de nós recebesse dádivas em vão. É isso, né? Às vezes a gente quer receber dádiva sem merecê-las. Mérito. Eu já ouvi dizer uma vez e concordo, embora não fosse só isso, né? Comovido e deslumbrado, ouvi as crianças, mas de novo vocês, as crianças entoarem o hino que a ministra veneranda intitulara A Grande Jerusalém. O governador desceu da tribuna sob vibrações de imensa esperança e foi então que brisas cariciosas começaram a soprar sobre as árvores, trazendo talvez de muito longe pétalas de rosas diferentes, em maravilhoso azul, que se desfaziam de leve ao tocar nossas frontes, enchendo-nos o coração de imenso júbilo. Então, quer dizer, o mundo espiritual superior, ouvindo todo esse evento, né, respondeu com esse momento aí de deslumbramento, né, de bênçãos, de fluido, quase que uma fluidoterapia, né? As pétalas, ao toque, se desfaziam. Quer dizer, na verdade são fluidos, né? Em forma de pétalas. Você quer uma imagem para nós melhor? Que possa cair do alto?